Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma leitura corporal. Hoje a nossa convidada chama Janaína. Ela é terapeuta de reprogramação mental e daqui a pouco ela está aqui para a gente fazer a leitura da Janaína. Vamos entrando. Amanda, seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho, a Janaína chegando. Deixa eu ver aqui que ela tá me chamando. Vamos esperar mais um pouquinho ela entrar. Tudo bom, Amanda? Amanda também é terapeuta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como se faz um atendimento e também como se faz uma leitura corporal. A Jana tá entrando aí, tá chegando. Olá, tudo bom? Pede aí para entrar, que eu te aceito aqui. E eu vou falar como a gente faz uma leitura corporal e como faz um atendimento, né? Tem muitas pessoas que são novas ainda, que estão fazendo ainda vários cursos e não sabe ainda como entrar num atendimento, então tem algumas dúvidas e eu vou falar como eu entro num atendimento, como eu atendo uma cliente. E eu também dou aula de leitura corporal, então a gente, no meu curso, eu explico como que a gente faz um atendimento, como que a gente deixa, na verdade, o cliente mais tranquilo, né, para o atendimento. A Jana tá chegando. Vamos lá. Boa noite, Pati. Oi, Jana, tudo Oiê, bom? maravilhosa! Boa Seja noite! bem-vinda, boa noite, tudo Como bom? estamos? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu estou ótima, graças a Deus Então tá também. bom. Falei que Caramba. você é terapeuta de reprogramação mental e Isso, eu vou somos fazer a amigas de sua leitura. trabalho, né? Grandes amigas de trabalho e estamos desenvolvendo coisas muito bonitas, né, Paty? Juntas, né? Sendo ferramentas de transbordo para a vida dessas pessoas, eu acredito que é um propósito, vai muito além de qualquer outra coisa, né? É um Com propósito muito certeza, Jana. grande. Fala um pouquinho, você tem algum nicho, Jana, já com para Então, trabalhar? atualmente eu estou atuando na área de reprogramação mental, eu ainda não nichei, né? Eu estou desenvolvendo o método, eu quero, assim, trabalhar hoje com mães solos, desenvolver alta performance, tanto emocional quanto física dessas mulheres, né? E atualmente eu venho trabalhando com pessoas no estado emocional depressivo, estado emocional de ansiedade, pessoas que não têm uma autoconfiança na qual elas desejam, né? Pessoas que têm fobia, às vezes, de uma câmera, de falar em público, né? Então, eu venho desenvolvendo trabalhos bem bonitos, né, na vida dessas pessoas e contribuindo e crescendo cada vez mais, né, que esse é o nosso propósito. É isso mesmo. Hoje, por um acaso, hoje eu gravei 2 vídeos que eu vou colocar sobre esse medo, né, de posicionamento, de fazer um vídeo, uma live, na verdade, não é só de, de fazer um trabalho como terapeuta, é de qualquer área, né, Jana? Porque as pessoas têm medo de até você vender o que você está fazendo no seu trabalho. Por exemplo, eu vendo roupas, eu vendo marmitas, eu vendo sapatos, eu vendo qualquer coisa. A pessoa tem Exato, medo, né? exato. E aí é onde entra também muito aquele perfil
rejeição, né, Paty? A Uhum. rejeição está muito proveniente na vida de pessoas com esse tipo de pensamento, né? Então, quando a gente faz um trabalho, desenvolve e mostra quais são as estratégias as quais ela utiliza para poder pensar e se colocar dessa forma, muitas vezes está se vendo dissociada da situação, se sentindo menor do que os outros. Sim. Às vezes tem um diálogo interno que influencia muito, que nós sabemos disso, né? Então, assim, com os recursos da reprogramação mental, isso daí cai por... Eu falo que cai por terra, né? Porque às vezes é um pensamento que te limita por tantos anos, e aí numa sessão a gente já consegue Sim. desenvolver e a pessoa já sai com uma outra. Nossa, é sério? Não tenho mais medo, sabe? E a carinha, aquela carinha de nova perspectiva, de poder escolher novas coisas e traçar novas direções para a vida dela. Eu acho que quando começa a compartilhar situações assim, aí que eu percebo que o nosso trabalho vale muito a pena e que nós estamos sim na direção certa de abrir portas, de abrir os olhos, de abrir mentes na vida dessas pessoas, né? É verdade, que às vezes as pessoas não têm coragem nem de falar para o próprio vizinho, né? Nem na internet, né, Exato, Jana? Às exato. vezes não fala nem para o vizinho que às vezes está vendendo um produto que ele pode estar precisando, né? Exato. E a Olá, gente, eu Rê, falo bom para todo dia. mundo, até na fila do supermercado, né? Eu Exato, falo até para a porta, exato, exato. Eu também. né? Eu gosto de ter essa comunicação porque, assim, nós vivemos em sociedade. O que nos tornou na cadeia alimentar o maior, né, na cadeia alimentar foi o fato de viver em comunidade. Então, assim, por muitas vezes outros bichos eram maiores do que nós, né? Então, o fato de nós, seres humanos, conseguir viver em grupos, isso nos torna maiores. E a troca, né? A troca de favores, a troca de serviços. Hoje, empresas são feitas de pessoas. Tudo que aonde você for, existe uma pessoa operando. Então, assim, algumas coisas hoje com a internet, claro, ficou um pouco robotizada, sim. Só que eu acho que essa conexão, sabe? De você poder conversar, de você poder saber que tem uma pessoa ali, sabe? Vendo, sentindo. E o nosso trabalho é ter rapport, desenvolver um rapport muito grande com cada uma delas, né, Paty? Depois que entendemos que mapa não é território, não é o exemplo, o que você pensa, só porque você pensa diferente de mim, eu não gosto de você, mimimi, boba chata, né? Antigamente, quando você não tinha essa perspectiva, quando nós não tínhamos essa perspectiva, podíamos até pensar assim. Hoje, com essa nova expansão de consciência, podemos entender muito o espaço do outro, o modo de pensar e agir, e poder contribuir num todo, né? Com certeza, com certeza. Ô, Jana, eu estou. Você está falando, e eu já estou te analisando, tá? Já estou Ah, aqui colocando, porque hoje eu vou falar assim, gente, porque assim, hoje eu estou fazendo a leitura corporal da Janaína, que tá? tudo! Que Então, tudo! eu estou vendo o que, que a gente já vai percebendo as atitudes, o modo dela falar, o modo dela dar risada, o modo dela da maquiagem dela, o cabelo, o modo de ela se comportar perante a câmera, tá? Então, tudo isso já estou analisando, porque a leitura corporal não é só o corpo, é tudo, são atitudes, são o comportamento, Tipo de porque o que a gente pensamento, tem né, que Paty? que é isso que é o importante para nós, tá? Porque a gente tem que ir na origem do problema que a Jana vai falar agora, tá? Mas a gente tem que ver quais são o que está em volta dela, tá? Como ela, porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou assim. Só que acontece que você vê no comportamento dela, ela não está sendo assim, ela não quer ser assim. Ela está mostrando outra coisa. E Exato. é isso que todo mundo fala assim, não, mas é só o corpo. Todo mundo fala assim, não é só o corpo. Porque às vezes uma foto, uma
ela falando, eu sou assim, porque eu sou assim, 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 assim. Tipo, a gente vê em signo, né? Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, porque assim, gente, coloca um rótulo na pessoa. E a pessoa não é só isso. A Isso, pessoa é isso, tudo. isso também entra para as pessoas que falam, eu sou ansiosa, né? Elas colocam uma persona naquilo. Eu sou assim, eu sou Justamente. Nós não depressiva. somos um É, rótulo. normalização, né? Nós não somos uma porcentagem de tanto, tanto, tanto. Eu sou isso, eu sou aquilo. 50% disso, 2% daquilo. Gente, não é assim. Eu estou olhando até o cenário que está atrás da Jana. Essa luz roxa que está aí, essa luz, ela já diz alguma coisa. Tudo transmite, Tá? verdade. Tudo, a cor do batom, a risada dela, tá? O sorriso, mostrando todos os dentes, é uma coisa, já é um traço, tá? O cabelo dela, todo encaracolado, esse cabelo lindo, todo já é de um traço, tá? Então, eu vou colocar aqui, depois eu vou falar sobre esses traços da Jana, tá? Eu não Perfeito, vou fazer uma leitura, Jana, profunda. Por quê? Porque perfeito. eu não quero te expor, Uhum. tá? Quando a gente vai fazer uma leitura corporal, primeira coisa que a gente fala, o que você gostaria de resolver hoje, Uhum. tá? Se Perfeito. você tiver alguma coisa que você queira resolver hoje, pode falar Uhum. aqui Você tudo pode bem, trazer opções de escolhas? pode. Agora, aqui pode, mas no caso, se eu fosse te analisar, se você fosse realmente ser minha paciente, ser minha cliente e resolver um problema sério, né? Lógico que você vai querer falar do problema que você tem e, logicamente, que essas outras coisas iriam surgir. Mas como hoje a gente está aqui né, falando para o mundo Foi um inteiro, bate-papo né? maravilhoso. Eu também Então quero agradecer o convite, viu? eu vou fazer uma leitura, vou falar os traços da Jana, tá? Isso eu vou falar sobre os traços dela, quais são os traços predominantes dela, né? E quais são os recursos desses traços predominantes, tá? E ela, se ela quiser resolver algum problema dela, não vai nem ser traumatização, na verdade, porque eu não quero expor a Jana, vai ser só um probleminha que ela queira resolver, alguma coisa que ela queira resolver, que eu posso dar dicas para ela, né? E depois, se ela quiser, a gente pode fazer isso uma sessão entre eu e ela, e a gente pode fazer isso mais profundamente, tá? Ô, Mas Kátia, a sessão explica pro pessoal que tá chegando agora, tem um pessoal aí também que eu leio, tá aí, o Fernando. Explica pro pessoal que tá entrando qual que é a importância hoje de as sim, pessoas terem uma análise corporal. sim, com certeza. Jana, por que é importante a gente descobrir quer dizer, não só os traços da pessoa, né? Que os traços das pessoas diz muito, tá? Depois eu vou falar os seus traços e o que diz isso de Vou só você, pegar um negócio aqui, vai, peraí. tá? Mas a leitura corporal, por que é importante? Né? Eu, por exemplo, eu sou a minha especialidade na leitura corporal, né? Eu sou especialista em leitura corporal e faço reprogramação mental e a terapia panteônica também. Então, o que eu faço? Eu faço a leitura corporal, porque eu vou detectar a origem do problema, do trauma da pessoa, da traumatização, na verdade, da pessoa, para depois usar as técnicas de PNL para resolver. Perfeito. Tá? Eu tenho outros exercícios da leitura corporal, tenho muitos, eu tenho mais de 50 exercícios só de leitura corporal. Mas a PNL entra muito também para a cura. Ela é ótima para a cura. Isso, sem quem quiser fazer, quem não conhece o Stan Jolley,
ele é o nosso mestre, Mentor, tá? é. Ele é nosso mentor, ele é sensacional, ele dá uma maravilhoso, ele maestria assim em PNL. E ele ensina tal muitas técnicas. Mas eu faço a PNL, eu uso a PNL nos tratamentos. Só que para descobrir onde está o trauma, eu uso a leitura corporal. Por quê? Aí todo mundo fala assim, ah, mas Paty, quem faz, né, a PNL? Mas Paty, com a PNL somente, não dá para resolver o problema? Sim, dá para resolver. Dá para resolver muitas coisas só com a PNL, tá? Coisas leves. Mas coisas pesadas, coisas que já vem muito tempo e que a pessoa não consegue mesmo resolver, que é uma traumatização, tá? Por que eu falo traumatização? Porque a pessoa passa por um trauma, que o trauma é o evento. A traumatização é o sentimento que ela ficou, que agravou daquele trauma, daquele evento. Então, a traumatização é o sentimento que a pessoa ficou, tá? É aquilo que levou tá levando para que aquilo não funcione mais bem na sua vida. É essas traumatizações. Então, por exemplo, ela ficou com medo de algum evento que aconteceu. Só que depois ela ficou até com fobia disso. A fobia já é uma traumatização, que é uma coisa mais séria, tá? Então, pode resolver só com a PNL? Pode, se não for uma coisa tão grave, que não afetou tanto ela. Quando vira uma traumatização, realmente a gente tem que ir na origem do problema, para resolver aquilo na raiz do problema. Porque não adianta só fazer uma coisa superficial, porque volta. Pode resolver na hora. Pode resolver na hora, uma semana, tal. Quando ela vai ter outro fato, essa traumatização pode voltar, tá? Ela pode ficar um tempo sem o problema. Quando vem um outro fato que leva com que o inconsciente leva lá na raiz do problema, pode voltar essa traumatização. Por isso que os Porque recursos da PNL dá liberdade também do paciente, né, Paty? De ela aplicar os recursos em si, não se tornar dependente do terapeuta, né? Sim, sim. Mas, Jana, quando não se sabe onde é a raiz do problema, ela vai precisar de um terapeuta. Entendeu? Porque a gente não consegue ir na raiz do problema se não tiver uma ajuda. E uma ajuda não adianta. Até a gente que é terapeuta precisa de uma ajuda. Sim, Todo mundo precisa de ajuda. Terapeuta. Eu Tá? fiz eu fiz anteriormente, tá até aqui um nosso amigo Lucas, ele fez uma análise corporal comigo e complementa muito de todas essas informações das quais você está dando, sabe? É de grande valia mesmo. Por quê? Porque você desenvolvendo um mapa de como é o seu corpo, suas estratégias, de como funciona o seu pensamento, você consegue lidar com uma assertividade muito maior nas suas decisões, nas suas escolhas, naquilo que te limita, em coisas que você nem sabe que existe e estão ali em você, né, Paty? Com certeza, é isso mesmo. Eu tô colocando aqui algumas coisas aqui para você depois. E assim, o que acontece? Que legal. Gente, sejam super bem-vindos, todo mundo aqui na live. Eu tô vendo aqui. É que eu estou prestando atenção na Jana, fazendo aqui a análise dela, tá aqui a análise dela. A Beth está protestando aqui, falando que é a análise dela. Depois eu vou fazer. E aí, gente, o que acontece? A origem do problema, toda a origem do problema vem sempre na infância. Toda a origem do problema vem da infância. Isso é fato, tá? E agora, por exemplo, são os gatilhos, agora na fase adulta, são os gatilhos de sentimentos, das emoções que a gente tem, que leva com que a gente volte pelo mesmo sentimento quando a gente teve a traumatização.
tá? E por isso que a gente não se lembra, mas a gente volta com aquele sentimento. E volta de novo, porque é uma traumatização. E volta de novo, e volta de novo. Então, a gente precisa ir lá na origem, resolver esse problema, para quando vier um fato, não volte aquele sentimento novamente. Então, por exemplo, vamos supor, eu atendi uma pessoa que ela estava com problema de muito ansiosa. Cada vez que ela tinha um problema, alguém na família tinha um problema de saúde, na família não, qualquer pessoa, tinha um problema de saúde, ou falava para ela, podia ser lá na China, que alguém estava com problema de saúde, um câncer, por exemplo, ou teve um infarto, qualquer coisa, ela passava mal mesmo, assim, de suar, de ficar mal mesmo e de passar mal. Até ela tem que fazer check-up. Quando ela tem que fazer check-up, ir no médico fazer check-up todo ano, né? A gente tem que fazer porque ela já é uma pessoa já 60 e poucos anos. E ela falou assim, ela não consegue. Ela trava. E aí eu fiz a leitura nela e ela falou assim, olha, eu sou ansiosa. Para ela tudo era ansiedade, né? Era ansiedade e medos. Aí eu fiz a leitura corporal nela, eu falei, aí fazendo, foi quando ela achava que ela começou a ter isso, olha só, ela começou a ter isso com 23 anos, quando a mãe dela faleceu. Olha só. Só que, na leitura corporal, nós descobrimos que ela começou a ter isso com 5 anos de idade, quando a mãe teve a primeira falta de ar. E ela estava com a mãe. E a mãe desfaleceu. Olha só. E ela ficou apavorada, porque ela estava sozinha com a mãe. E aí... Então, aquele... Justamente. Mas olha só, olha o agravante. Ela teve falta de ar, começou a ter falta de ar, por quê? Porque o filho dela, que era bebê, ela tinha 5 anos e ela tinha um irmãozinho bebê, ele começou a passar muito mal. E eles tiveram que, ela morava numa cidade muito pequena, num sítio e tal, e eles tiveram que pegar essa criança e levar para a cidade. E ficaram uma semana com o menino internado na outra cidade e deixou ela com a avó. E ela achou, na interpretação da criança, tá? Não foi, né? A interpretação da criança foi que ela foi abandonada pela mãe. Entendeu? Porque a mãe largou ela na casa da avó, foi pro hospital com outro filho, né? Ficou lá uma semana e voltou, inclusive, sem a criança, porque a criança morreu. Nossa. É. Então, tudo isso... na verdade, não foi nem por causa da morte do irmão, nada disso. Foi esse abandono que ela achou que a mãe teve... que ela teve da mãe, quando a mãe largou ela na casa da avó e ficou uma semana fora. E a mãe ainda estava passando mal com tudo aquilo, com o que aconteceu com a criança, né? Enfim. Então, aquela e ela começou a lembrar depois que eu fiz ela não lembrava disso. Depois que eu comecei a fazer a anamnese nela, que eu comecei a fazer a leitura, né? Que eu tenho uma anamnese especial para fazer, para ir na origem, que ela lembrou. Aí depois que eu fiz as técnicas dela, que eu lembrei, foi a origem, aí que eu fiz as técnicas dela, pronto, resolveu o problema. Ela falou, gente, que alívio. Aí sim que eu fiz a técnica de PNL, fiz a técnica do cinema, inclusive. Aí acontece que eu falei assim, e agora? Ela tinha uma netinha, que a netinha estava lá, inclusive, com ela, com a filha, né? Ela falou assim, e agora? Se a sua netinha cair lá na sala onde ela está e quebrar o braço, você vai socorrer? Ela falou, nossa, iria agora. Ela falou, isso?
Depois que eu fiz a técnica, porque antes de fazer a técnica, eu perguntei se a sua netinha tá aí, se acontecer alguma coisa com a sua neta, ela falou, mas nem me fala, pelo amor de Deus, eu me prendo aqui no quarto, eu não quero nem ver. Você entendeu? Completamente. Então, gente, tem que ir na origem do problema. Tem coisas que não tem como. E a gente, terapeuta, acontece, vem muita gente na porta da gente, né? Verdade, Tem verdade. muita gente, Tem de muitas todos pessoas, os... às vezes, que quer que... Ah, eu acho que vai cair a minha conexão, viu, Paty? Qualquer coisa, eu tô aqui, eu volto. Tem pessoas que Tá, falam assim, eu quero que você resolva o meu problema, né? Só que por muitas vezes ela não está nem aberta para poder resolver o problema dela. é Né? verdade. Porque quando você faz uma cura superficial, acaba não doendo tanto. Quando você vai na origem do problema, a dor é maior, só que você é curada, sabe? Você é transformada. Então, isso que difere, né? Sim, O curto prazo do longo prazo, né? Então, a isso pessoa ela mesmo. precisa estar aberta, tá? É assim, assim, assim que funciona. Você vai querer. Tudo tem um preço, né, Paty? Então, assim, existem pessoas, às vezes, que ficam perdidas anos e anos e anos vivendo num looping eterno, né? De frustrações, de um estado emocional de conflito, entende? Não conquistando as grandes realizações da vida dela, né? Não se permitindo dar esse primeiro passo e aí aí fica nem no presente vive, porque ou tá no passado ou tá no futuro, não vive o presente. Eu falo muito sobre isso, eu acho que em todos os encontros, até nos meus vídeos, eu falo muito de foco, de estado de presença, estado de meditação. Vou até fazer um vídeo sobre isso, o estado meditativo. Ah, meditar que nem o Buda. Não, não é meditar que nem o Buda, sabe? É você alcançar um nível de consciência, de expansão de consciência, onde você entenda como que você funciona por dentro. Ninguém nos ensina, Paty, como trabalhar conosco. Tipo assim, os nossos pais, eles nos dão as informações, a educação, que isso é posta de acordo com as experiências passadas deles, né? E assim, quando você vai viver, fala assim, agora a vida vai te ensinar como é que funciona, né? Então, eu acho que eu hoje, Janaína, na minha percepção desse incrível universo de desenvolvimento humano, toda pessoa tem que fazer uma análise corporal, uma reprogramação mental, uma constelação familiar, para que ela possa alcançar as realizações incríveis na vida dela, com toda a certeza. Com certeza, Jana. Então vamos lá, Jana. Fala para mim o que você gostaria de resolver aí, qual é o Quais são as probleminha aí, opções? o que você quiser. Ah, nós podemos falar. Eu quero que você fale um pouco primeiro, Paty. Vamos lá, que aí eu vou pegando o gancho, tá? Estratégias do meu pensamento, tá? Para que as pessoas possam entender um pouco mais de acordo com o meu perfil. E o que leva a eu ter essa estratégia de pensamento, onde eu sou posta a desafios e eu estou sempre lá. Não há lugar onde não esteja desafios que eu não esteja dentro. E já existem pessoas que têm medo, né? Que não conseguem dar esse primeiro passo, que tudo que é desafiador, que acaba te limitando, ela meio que congela, se auto-sabota. O que difere esses traços? Você consegue explicar pra gente? Então, Jana, você é uma pessoa que vai à frente, você vai à frente das coisas, você é proativa, você Perfeito. resolve, você não deixa para os outros resolverem. Você vai Exato. lá e você resolve, Isso. tá? Isso. Como foi a sua relação com o seu pai? Como que foi? Foi legal? Então Não fala aí, teve sim ou não? relação. Não teve relação com Não. o seu pai? Não. Tá. E com a sua mãe? Com a minha mãe, sim. Tá. Então já descobri aí por que que é isso. Tan, 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 tan. Então, Jana, é o seguinte, como foi a sua infância, Jana? Olha, a minha infância, ela foi bem incrível, me tornou quem eu sou, né?
Eu lembro que uma época antes da constelação familiar, antes de alinhar minha frequência, né? Tanto materna quanto paterna, eu vivia num mundo de frustrações, né? De entender, universo, por que a vida é tão difícil comigo? Por que as coisas não funcionam? Né? As lamentações diárias. E depois que eu fiz esse alinhamento de frequência, o Paty, eu entendi que situações vividas na minha infância não permitiria que isso acontecesse na minha vida adulta. Entende? Tá. Uhum. Você tem uma filha, né, Jana? Tenho a minha princesa maravilhosa, Lorena. Você mora só você e ela? Isso, eu e ela. Tá. É E como que é a linda. sua relação com a sua filha? Eu procuro ser a mais amiga e incrível possível, né? Então, porque é uma relação entre nós duas, então nós somos bem próximas. Tá. Como que é a sua relação com o dinheiro? Minha relação com o dinheiro hoje é estável. Eu lembro que antes eu tinha uma ansiedade excessiva, né, em relação a isso, e eu não estava conseguindo alinhar. Hoje eu já consigo já lidar tranquilamente. Tá. Você me diz, assim, 3 características que você acha bacana em você. 3 características? É, Minha comunicação eu acho bem legal. Isso envolve? Minha comunicação eu acho bem legal. Minha proatividade eu acho bem legal também. E pensar fora da caixinha. Eu acho que isso é incrível. Eu não permito que coisas me limitem. sim. E 3 que você acha que deveria mudar. 3 que eu acho que eu deveria mudar. Vamos lá. Talvez seja comportamentos que eu não entenda, que eu não consigo agora detalhar. E agora? Tá. A minha ansiedade, eu tenho um pouco de ansiedade com coisas futuras, né? Uhum. E assim, eu acho que talvez seja aquele negócio de eu viver o presente, fazer as coisas no presente, e aí eu já tenho uma linha traçada de como aquele futuro vai acontecer, e o futuro é incerto, a gente não tem controle, né? E o que mais? Já deu 3. Coisas relacionadas à organização, ponto. Tá. Você não é organizada? Um pouco, Só um pouquinho. sim. Tá. Eu consigo me encontrar, sabe? Só que eu acho que eu posso prezar muito mais. Tá. Legal. O Lucas falou sua força. Boa, Lu. Tá. Jana, me fala uma coisa. Quando você faz alguma coisa, você não gosta de ser cobrada, né? Não, não gosto de ser cobrada. Tá. Eu já faço as coisas certas para que isso não ocorra. Isso. Tá. A Beth falou assim, aquele painel lindo na parede, relacionado à minha organização, sim, o Beth. Eu digo assim, a organização futura, sabe? De coisas que às vezes eu quero, de criações, Eu entendi. Eu entendi. de criações. O meu painel tá Uhum. aqui. Mas é por isso que ela tem esse painel. Exato, senão. Porque ela quer ser mais Exato, organizada, exato, né? exato. Então, porque os seus traços, Jana, você tem muita rigidez. Muita rigidez.
que é o traço rígido? Você tem o teu traço rígido é muito forte. Como que você lida com mentiras? Não gosto. Abomino. Tá. Responsabilidades. Precisas. Justiça. Precisas também. É o seu traço rígido. O seu traço rígido, Jana, o que ele traz? Ele traz essa proatividade, essa coisa de controle, tá? O controle pode ser um controle que pode ser bom para você ou que pode também te prejudicar, porque você pode ter tanto controle com a sua própria pessoa, né? E que às vezes você se julga, você acaba se julgando. Autocrítica, Pelo você diz, Paty? o seu autocontrole, né? Por isso que você fica ansiosa com o futuro, tá? E esse fato de você uma pessoa que é super responsável, você detesta mentira, você é responsável, é proativa, não gosta que ninguém te cobre, tá? Isso por quê? Porque você levou essa polaridade, né, de você ser criada com a sua mãe e você está criando a sua filha também sozinha, levou a sua polaridade para o extremo, tá? Então, o que acontece? Você acaba se cobrando muito, Uhum. querendo fazer tudo perfeito e querendo fazer o melhor. Uhum. Para mostrar para todo mundo, inconscientemente, que você pode, Uhum. que você é capaz, tá? Uhum. Então, isso, num ponto, é ótimo, eu acho excelente, tá? Só que num outro ponto, fica uma polaridade onde você não se permite errar. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, justamente, tá? Então, Eu estava mas vendo um isso... estudo sobre isso, Paty, que antigamente eram feitas nas construções aquelas pontes, né, super rígidas, super rígidas. E isso causava alguns desabamentos, né? Por conta dos movimentos, dos carros, dos caminhões. E aí foi feito uma nova estratégia para que fizesse as pontes um pouco mais flexíveis. Tanto é que quando a gente passa em algum viaduto, eles até tremem. Tipo assim, ó, treme, Isso, mas é não isso cai. mesmo. Não racha. Justamente, justamente. Por conta do Porque equilíbrio. você tem toda essa sua energia, tá? Você tem uma energia, você tem uma coisa de fazer, só que você fica ansiosa com as coisas lá no futuro, como você mesmo falou, porque você tem medo de errar. Uhum. Porque você tem medo que, por exemplo, que a sua filha ou a sua mãe possa falar, ou até Sim, as outras pessoas, e principalmente a sua filha, que né? é o reflexo, né? Justamente. Só que você tem que mostrar que existe sempre uma polaridade, que sempre tem acertos e erros, e Perfeito. isso a gente tem que estar sempre ponderando e alinhando isso, para que a gente não fique se cobrando tanto, porque Perfeito. perfeito nunca vai existir. Verdade. Nunca, nunca vai existir, Uhum. né? Então, mas a sua rigidez, ela é gritante. E o seu psico também. Você tem um psico muito grande. O que é o psico? O Universo de psico possibilidades. é o falar, não, é o falar, tá? É a sua autoimagem, tá? A sua autoimagem, você gosta de mostrar a sua imagem, você gosta do bonito, você gosta da beleza, você é uma menina bonita, né? E você mostra Obrigada. isso para as pessoas, tá? O seu sorriso é muito bonito, você é uma pessoa que o teu psico com o seu oral,
que o oral é o assim, o acolher as pessoas, é o acolher, o afeto das pessoas, o carinho que você tem pelas pessoas é muito grande. Então, o seu psico e o seu oral é muito, muito, muito junto, mas o seu rígido predomina em você, Uhum, uhum, né? uhum. O Lucas está falando, Ô, realmente, Lucas, o rígido odeia errar, né? Porque ele não gosta de ser a segunda opção. Ele tem sempre que ser a primeira opção. A competição para ele é muito grande, né? sim. Então, mas é, você tem que ser um pouquinho mais maleável para você não ficar tão ansiosa, tá? Tão ansiosa. E assim, Porque canalizar essa energia para outras coisas, porque nenhum ser humano nunca vai ter 0% de ansiedade na vida dele, né, Paty? A não. ansiedade de usada A de uma forma ansiedade, certa, ela pode ajudar. todos os traços pode ser ansioso. Todos os traços. O esquizoide pode ser ansioso porque as pessoas podem invadir o espaço dele. O oral é ansioso porque ele pode, ele quer que faça tudo do jeito, no horário que ele quer, do jeito que ele quer, porque senão ele fica aquela criança mimada, vai. Tem que ser, ele pensa muito em si. O psico pode ser ansioso porque ele não consegue liderar alguma coisa. O masoca pode ser ansioso porque A ele tem medo desorganização. da humilhação, né? E o rígido, ele fica ansioso porque ele não vai conseguir fazer o que ele quer, o perfeito dele, né? Uhum. Ele acha que ele não vai conseguir fazer o que ele tem, E o aí é onde melhor vem uma dele. crença, e aí é onde vem uma crença fortalecedora muito incrível que eu adotei para as coisas que eu faço hoje, que antes feito do que perfeito, né, Paty? Porque ainda mais nesse mundo o qual nós vivemos, na nossa profissão, o qual atuamos, existem coisas que nós vamos precisar fazer. Sim, sim. E assim, a perfeição, se você for deixar para estar perfeito, nunca vai estar pronto. A gente tem que ser o perfeito para a gente, o melhor da gente. A gente não pode ser o perfeito para os outros, se comparar com os outros. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Eu Se acho está que talvez a perfeito para a comparação gente também mesmo. entre a rejeição, né? Sim, sim. Né? Mas você, assim, o seu esquizoidismo, o seu esquizoide é muito, muito pequeno, tá? Que é a fase da rejeição. Você não tem esse problema de rejeição. Você tem mais, ser mais assim, que você tem medo de ser humilhada do que rejeitada. Perfeito. Humilhada no sentido assim, de vergonha porque alguém pode falar que você fez alguma coisa errada. Uhum, Entendeu? uhum, Na humilhação nesse sentido. uhum, Não na rejeição. Você não tem problema de rejeição. Você pode ter medo de alguém achar que você não fez o melhor, ou de ser comparada, ou alguma coisa assim. Mas de rejeição você não tem, não. que ótimo. Se alguém te rejeitar, se alguém te rejeitar, você fala assim, ó, foda-se, entendeu? Foda-se. Como diz o nosso mestre, foda-se. Né? Então, é bem por aí. É assim, você tem muita rigidez, a psicopatia e a oralidade é bem aí. E por que você tem essa coisa né, que você, eu não posso falar outras coisas, mas, né, porque a gente não fez uma leitura tão profunda, mas você falou que você tem essa coisa de ansiedade, pensar no futuro, o que você pode fazer, e é isso daí. É porque você é uma pessoa muito, muito ativa, muito proativa, faz muitas coisas, e você tem medo de alguém te comparar com alguma coisa, ou alguém pode se sentir humilhada, ou alguém não gostar e falar para você, ai, Jana, eu não gostei disso. Você não fez certo isso. E isso iria te machucar demais. Então, por isso que você se cobra tanto de você fazer tudo perfeito. Entendi.
entendeu? Perfeito, entendi. Mas você pode fazer isso porque você já está no caminho certo, entendeu? Você está no caminho certo. Perfeito. Mas tem um porquê disso. Depois, né? A gente não pode, não vou entrar com você aqui, mas tem um porquê disso. Mas você tem condições de ir para frente e fazer e não ser mais ansiosa. Por quê? Porque você é uma menina que está buscando ajuda, você está buscando o autoconhecimento. Só de você estar nessa profissão, de buscando o autoconhecimento, você mesmo começa a ver as coisas, ver as polaridades e começa a entrar no seu eixo. Perfeito, claro, vai encontrando, né, os caminhos. Justamente, vai encontrando os caminhos. Eu acho Justamente. que é um privilégio nosso já de ter pelo menos a consciência desses caminhos, né, Fábio? Do que às É vezes porque você, permanecer uma vida desde a toda sem infância, eles. desde a infância, né? Você falou assim, não tive convívio com meu pai. Foi com a sua mãe, então ficou só naquela polaridade. A sua mãe deve ter, né, feito os dois papéis, como você faz os dois papéis. Eu também faço os dois papéis, né? Porque eu criei meus filhos também sozinha, né? Eu me separei com as crianças muito novas. Então, eu criei meus filhos sozinha. Então, eu criei. Então, a gente tem essa polaridade mais de fazer, de ser ativa, de fazer, de ir atrás. Por mais que a gente seja uma pessoa feminina, só que a gente tem muito o yang, muito o fazer, Uhum, uhum. tá? E você viu isso também desde pequena com a sua mãe. A minha mãe também foi uma pessoa muito yang, ela também sempre fez. O meu pai, eu tive o meu pai, mas o meu pai era mais mole, mais não sei o quê. A minha mãe era mais para cima, ia fazendo, ia acontecendo, minha mãe ia, entendeu? E eu sou igual, eu sou igual. Mas isso, com a terapia, que a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente começa a aprender a ajustar essas polaridades para a gente ter o nosso equilíbrio. Perfeito. E você vai ter o seu equilíbrio porque você já está no caminho. E você tem umas características muito bacanas, muito bacana. E você já é muito consciente disso, né? Pelo menos, assim, a sua rigidez, ela é muito grande e eu acho a rigidez para a mulher sensacional. Eu acho sensacional. Porque do mesmo modo que ela é ativa, ela é feminina. Do mesmo modo que ela é sensual, ela faz, ela age, que é o seu estilo, né? As suas características. O equilíbrio das energias, né? O Lucas comentou. Sim, sim. Tá? Então é bem legal isso em você, é bem bacana. Você tá assim, assim, lógico que foi uma leitura bem, né? Sucinta, Bem né? rasa do que eu faço, né? Mas porque a gente não pode, como eu falei, eu não vou te expor e nada disso. Mas assim, como eu faço uma leitura mais assim, aí eu vejo mais a infância, como foi o relacionamento. Você tem irmãos, Eu Jana? tenho, o meu irmão tá até aqui na live, o Rafa, lá do Rio Grande do Norte, e por parte de pai. Tem o Renan também, por parte de pai, que mora em Campinas. Tenho a Ana Paula também, que é do segundo casamento da minha mãe. Tá. E você teve muito convívio com eles ou não? Não tive convívio quase. Com a minha irmã, por parte de mãe, eu tive um convívio até a infância, até os meus 17 anos, que com 17 anos eu já fui morar sozinha já. Tá. Então, você teve muito, assim, assumir a sua vida sozinha. Você foi muito já ativa, já, né? Então, você teve essa parte, como eu falei para você, essa parte de Yang muito cedo, de ir para a vida, né? De fazer as coisas, de acontecer a coisa. Eu acho super legal. Eu acho que todo mundo deveria nem sair de casa cedo. Eu acho que com 18, 19 anos, já todo mundo deveria sair de casa cedo.
eu. Porque se você fica na casa dos pais e tendo aquela coisa dos pais falando, vai e vai aquela coisa, né? Os pais, eles têm a vida deles e a gente tem a vida da gente. Por mais que a gente tenha um convívio com o pai e com a mãe, a gente tem que ter as nossas coisas, a gente tem que sair para a vida. Exato, Paty. E é A interessante fazer a nossa vida. complementando isso que você disse, eu vejo que hoje, depois que eu aceitei muitas coisas relacionadas aos meus pais, e que hoje, assim, eu agradeço muito, sou muito grata por eles terem me dado, por eles terem me dado a minha vida. E gratidão, eu não tenho que Sim. cobrar outra coisa. Eu não tenho que, sabe, continuar com apontamentos, sabe, com julgamentos, entende? E assim, isso é um pensamento de consciência muito adulto, né? Porque você vê, Sim. eu vejo, você acredito que também conheça pessoas que sempre vai julgar, talvez, certas coisas que não realiza na vida. Ah, mas a minha mãe, mas o meu pai. Você já é adulto, assuma suas responsabilidades. Seus pais te Com deram a certeza. vida e ponto. Você tá aqui, não te deve mais nada, né? Quando a gente tem a consciência disso, né, Jana? A gente tem a consciência disso, sabe disso, a gente leva a vida da gente adiante, porque a gente deixa os problemas para trás, a gente deixa os problemas assim, a gente deixa os problemas dos pais para trás. A gente não Exato, leva os problemas dele para a exato, vida da gente. A exato. gente, eu tive problema com meu pai, eu tive problema com a minha mãe, eu tive. Gente, o que passou, Passou. deixa, aceita, que não tem como você voltar atrás e mudar, não tem Exato. como. Aceita e leva a sua vida adiante, muda. Muda. Quando você aceita, você tem o poder de mudar daqui para Ressignificar, né, diante. Paty? Ressignifica para coisas Justamente, boas. Aí sua vida caminha, justamente. sua vida anda, sabe? Ah, não sei o que, mas eu não foi, não. Foi o mérito meu. Foi por minhas escolhas, minhas decisões, né? É isso mesmo. Tá? Você só tem que aceitar. Então, tá ótimo, você está no caminho certo. O que você vai fazer? O que eu falo para você? Para essa ansiedade do futuro. Quando você tiver alguma ansiedade para o futuro, ficar pensando o que pode acontecer, o que pode. Nossa, alguém vai falar, posso fazer isso e alguém pode me julgar, alguma coisa. Respira, volta para o centro, volta para você mesmo, entendeu? Volta para o seu agora, tá? Para o seu controle no agora. Eu falei, não, eu tô no agora, eu não vou conseguir pensar no futuro, porque o futuro é do futuro, não é o agora. Ele já tá Volta lá. para o agora, entendeu? Você vai voltar e você vai fazer o que eu tenho que fazer agora. O que eu tenho que prestar atenção agora, no que eu tenho que fazer agora. Eu tenho esses diálogos comigo e eu penso comigo, sim, Paty, já assim, dessa forma que você está falando. O que eu estou fazendo nesse momento que pode contribuir para amanhã? Como que eu estou Isso. utilizando meu tempo de uma forma inteligente, sabe? Então, assim, por mais que a gente se enquadre nessas direções, que a gente já tem uma consciência maior, é legal fazer uma lista. O que eu estou fazendo agora? Como que eu estou otimizando meu tempo, né? Porque eles têm aquela regrinha também dos 80-20, 80% dos seus esforços, né? Não, 80% dos seus esforços que darão 20% dos resultados. Você não Isso. entende isso? Então, assim, qual é o meu 80-20? Porque às vezes você se vê fazendo um monte de coisas e se você não tiver o foco, é muita energia. É só canalizar para a direção certa, né? E assim, eu tenho uma coisa muito forte, o Lucas até sabe, com a energia, com o tempo. Tudo que você coloca energia, eu acredito que cresce. Não existe Tudo que nada. foca aumenta. Exato. Tudo que foca aumenta. Exato, Tudo. exato, tudo. E isso tem a ver com o tempo, porque o tempo, ele tá aí, ele tá correndo a 60 minutos por hora, né? Não existe nenhum homem mais rico do mundo pode comprar o nosso tempo de ontem, que nós vivemos aqui, ó, começou às 7, não dá para voltar, entende? Então, tem muito a ver com as nossas escolhas, com a direção que você tá indo. Então, assim,
Hoje, no meu momento presente, eu procuro estar quais são as coisas que eu estou fazendo para chegar no objetivo que eu determinei para minha vida, né? E assim, não é um caminho, são vários, às vezes, caminhos, só que lá na frente eles se encontram na mesma direção, né? Porque não Sim. adianta, às vezes, você ficar em um caminho, e deixar os demais se desequilibrarem, né? Então, assim, esse caminho tá me levando, esse caminho aqui tá me levando e esse daqui também. Então, eu vou manter esses três. E lá na É isso frente, mesmo. seguimos juntos, né? Uma coisa que eu sempre falo, que a pessoa fica lá pensando, ai meu Deus, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo. Tá, se acontecer, o que que pode de tão ruim acontecer para acontecer? Verdade. Aí vai perguntando, tá, e se acontecer isso, e o que pode acontecer se acontecer isso? E Exato. se acontecer isso, o que pode? E vai indo, vai perguntando, vai E, então, perguntando. só que dependendo da pessoa, aí fica nesse looping, né, Paty? E se acontecer isso, o que eu vou fazer? Aí fica buscando a resposta e não vai encontrar, porque não aconteceu. Não vai encontrar. E é bom ficar perguntando. E vai perguntando, e vai chegar uma hora que ela vai falar assim, nossa, pra que eu tô tão nervosa? Porque não vai dar em nada. E se eu virar uma Que não vai bicicleta? dar em nada. Porque ficar perguntando não vai dar em nada. Entendeu? E eu mando as pessoas fazerem isso, meus clientes. Tá, se você não for chamada para o emprego, o que pode acontecer? Ah, eu posso ficar sem dinheiro. Se você ficar sem dinheiro, o que pode acontecer? Ah, eu posso não ter dinheiro para comprar coisa no supermercado. Se você não tiver dinheiro para comprar as coisas no supermercado, o que pode acontecer? Ah, eu posso passar fome. Se você passar fome, o que pode acontecer? Ah, eu posso pedir emprestado para minha mãe. Se eu emprestar para minha mãe, o que pode acontecer? Ela pode falar sim ou não. E o que pode acontecer? Então, vai indo, vai indo. Você vai ver que sempre vai ter uma resposta e fala assim, nossa, eu sempre vou ter Sim, alguma coisa. exato, Sempre. exato, Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Entendeu? exato, Então, para que ficar colocando suposições? exato, exato, exatamente. Foca Foco. Foco e ir atrás daquilo. sobre É isso, só isso. É sobre foco e ir atrás daquilo. Respira. Volta. Tá lá? Não, respira. Volta. É isso que eu tenho que fazer. É voltar pro centro. É aqui que eu tenho que focar. É no agora que eu tenho que focar. É só isso. Então, faça isso, Jana, que você vai ver que você tem um futuro super legal. eu acredito, feito está. Tudo de bom aqui. Tudo de bom aqui. Nada de ruim. Tá? Então, os teus traços ficou, eu não sei se você já fez, mas os seus traços ficou rígido em primeiro lugar. Depois ficou o oral e o psico juntinhos, assim. E depois vem o esquizoide masoca, né? Que Esquizóide e você fez masoca. aqui É. agora, Martinha. Então, Paty, eu tenho algumas informações aqui que o Lucas havia passado, né? Uhum. Do Mazoca de Isso. observações, né? O Isso. psico de enxergar possibilidades e caminhos, né? Do Psico, esquizoide. o psico, ele quer sempre o poder, ele quer sempre comandar, tá? Ele quer sempre comandar, ele quer... ele faz as coisas, ele monta as coisas para os outros executarem. Ele comanda, entendeu? E o rígido, no caso, ele é o desfecho, é isso? O rígido, ele é uma pessoa que de todos os traços, né? Mas o psico é um traço onde ele é mais proativo, ele vai mais para por fazer mesmo. A gente tem, é engraçado que é assim, a gente tem eu brinco sempre, né? Que a gente tem uma leitura corporal, os traços de caráter, é como se fosse vamos supor, uma peça de teatro, tá? Então, vamos supor, quer ver? Eu tenho até aqui a peça de teatro.
O esquizoide, ele escreve, porque ele vai muito na cabeça, né? Ele viaja muito, né? Cria, O né? esquizoide, o Cria. esquizoide, ele viaja, ele faz, ele vai escrever a peça, tal, não sei o quê, vai viajar. Raciocínio. O oral, ele vai divulgar a Sim. peça para todo mundo, porque ele gosta de falar, ele gosta de, né, divulgar a peça para todo mundo. O psico, ele consegue o patrocínio, Vai buscar o dinheiro. vai buscar o dinheiro. O Mazoca, ele vai ficar na Organizar, né? bilheteria, ele vai receber, ele vai fazer tudo direitinho, os setores, tal, não sei o Observa, quê. né? Isso, onde vai os ingressos, ele vai lá com os ingressos, vai fazer os ingressos, tudo direitinho, vai ver quanto que vai gastar para a peça. Tá. E o rígido são os atores. Ele vai fazer, ele vai Atuar. atuar. É o proativo. Então, a leitura corporal é exatamente isso. Que perfeito, que Entendeu? maravilhoso, Paty. E eu tenho um negócio. Durante o dia, um dia só, por exemplo, você pode usar os 5 traços. Você é os 5 traços. Você é esquizoide, você é oral, você é psico, você é masoca, você é rígido. Você é os 5 traços. Você tem só predominâncias de alguns traços. Mas, por exemplo, você aqui comigo, você está sendo oral e psico. Entendeu? Uhum, Porque você está falando, você está comunicando, você está falando o que você faz, uhum, você está vendendo o seu peixe. Você está usando o psico e está usando o oral. uhum. Quando você cuida da sua filha, você está usando o seu oral. Fazendo, cuidando, acariciando, fazendo uma comida. Quando você está no seu trabalho, você está usando o seu psico e o seu rígido. Você está na academia, você está fazendo um passeio, você está fazendo uma atividade, você está usando o seu rígido. Quando você está escrevendo lá naquela lousa que você tem, assim, você está usando o seu mazoca, organizando tudo. Então, durante o dia, você usa todos os traços. Você falou da lousa, né? Deixa eu até compartilhar aqui qual que é a ideia central, né? De eu ter a minha lousa aqui comigo. Depois eu vou postar uma foto dela para vocês acompanharem aí. Nós, seres humanos, nós precisamos de direções, né? De traçar as nossas direções. Por que existe o cartório? Para poder documentar uma passagem, uma documentação de uma casa, a compra de um veículo. Porque tudo aquilo que você documenta, que você materializa, se torna mais importante, até inconscientemente. Sim. Então, as chances de realização são muito maiores. Então, a ideia de eu ter todo esse quadro aqui com esse monte de escritas aqui, são coisas que eu digo para mim todos os dias, né? Para que eu não esqueça da onde eu estou. Sabe o que é isso? Tá usando, sabe o quê? O seu esquizoide. Você tá vendo? Eu não esqueça da onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu vou chegar, né? É isso aí. Então, assim, e aí vem também toda as técnicas de mentalização, né, Paty? De você mentalizar aquilo que você quer, de você mentalizar os seus caminhos, de você materializar visualizar suas conquistas, né? Porque existe também um perfil de comportamental que, se você é ansioso para poder conquistar aquilo que você deseja, você ainda não está pronto para conquistar. Sim, sim. Quando aquilo ficar congruente com os seus sentimentos, com o seu estado emocional, aí as coisas começam a acontecer. É isso mesmo. É isso mesmo. Você está usando o esquizoide aí. Entendeu? Então, quando a gente faz uma leitura corporal, a gente vê os traços das pessoas e aí a gente vê quais são os traços que estão na dor e quais são os traços que estão no recurso, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exercícios para que onde ele está na dor, a gente deixa ele no recurso. Tá? Eu não fiz, como eu falei, não fiz a sua análise aí, né, toda completa, porque eu não vou te expor. Mas a gente pode fazer certos exercícios para colocar esses traços no recurso.
né? E para curar a queixa que a pessoa vem falar, porque a primeira coisa que eu falo, qual é a sua queixa? Então, olha, eu tenho uma queixa que eu tive muita ansiedade, aquele caso que eu contei para vocês. Estou super ansiosa, tenho medos de que todo mundo fale, eu fico nervosa quando alguém fale que alguém fique doente, que alguém está com alguma doença séria, ou eu fique com alguma doença, fico paralisada. Então, vamos ver. Então, a gente tem que fazer exercícios para que a oralidade dela, porque ela tem muita dependência de doenças, ela tem uma fobia, que isso é do oral, tá? E também do masoca, porque o masoca é também essa coisa de sofrimento. Então, a gente tem que colocar esses dois traços, sair da dor desses dois traços e colocar ele no recurso. Usando o quê? Usando o que ele tem de melhor dos outros traços para colocar ele no recurso. Por isso que a leitura corporal é tão importante. Maravilhoso. Que a gente sabe pegar os recursos dos outros para colocar esses que estão na dor no recurso também. E aí cura com exercícios da PNL, por exemplo. Reprogramação mental, é isso aí. Que maravilhoso, que tudo. É maravilhoso, eu acho maravilhoso. E aí eu vou convidar todo mundo que queira participar, é gratuito. Na quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma palestra explicando realmente como que é. E quem quiser participar, é só colocar, vai lá no meu direct e falar, Patrícia, eu quero participar. Que aí eu tenho que colocar no grupo lá da palestra que eu vou dar. E aí vai ser no Zoom, eu passo o link. E aí eu vou explicar direitinho como que é cada traço, quais são as características, tá? E depois aí eu vou abrir as inscrições para quem quiser fazer o curso. E para quem tem PNL, curso de PNL, vai ser menos que a metade do preço. Olha só, todos vocês já estão Tá? Vai ser uma coisa assim, bem legal para quem já tem a PNL. E para mim, aumentaram muito os meus atendimentos, eu sei direcionar os atendimentos, eu sei como identificar a origem do problema, e o atendimento fica assim, ó, 1, 2 sessões, é assim, ó, rapidinho, entendeu? Inclusive, eu vou até colocar no meu Instagram, Terapia Express. Top! Porque é muito rápido. É efetividade. É muito rápido. E aí, os seus clientes têm... Essa mulher que eu atendi, Jana, ela está há 6 meses fazendo terapia. E ela falou, não aguento mais. Eu dispensei, eu não aguento mais. E eu fiz 2 sessões nela e resolvi o problema dela. Ela me agradeceu tanto. Ela falou, gente, depois de 6 meses e a pessoa não resolveu o meu problema. E com 2 sessões eu resolvi o problema dela. Então, o que faz? Faz com que a pessoa te indique. Com certeza. Eu tenho muitos depoimentos no meu Instagram. Resolve, né? E sem contar que esse mundo toda essa nova teologia desses estudos, dessas coisas novas que estão vindo, desses novos recursos, né? Que hoje as pessoas encontram para poder resolver. O importante vai resolver o meu problema, né? Porque sim, às vezes fica passando com um psicólogo durante anos, não sendo efetivo, não sendo eficaz, às vezes fica esgotada, não acreditando nos recursos de um outro profissional, né? E aí, quando encontra pessoas capacitadas que entreguem em curto, pouco espaço, né? E aí é onde o Sam fala também, né? É a simplicidade, é a magia da simplicidade, né? É verdade. Assim, a Sil fala, a Patrícia é maravilhosa, super atenciosa. Ela fez o curso comigo, sim. Legal. Ela é fofa. Ela fez o curso comigo. Gente, é sensacional. Maravilhoso. Você acaba... Ontem me ligou... Ontem não, sexta, me ligou uma moça que ela fez o curso comigo também, a Rê. Ela falou assim, Paty,
eu tô me descobrindo assim, 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 e não sei. Olha, gente, foi tão gostoso, sabe? Porque as pessoas também se descobrem. Com certeza. Você Ela sabe, também se Paty, descobre. que um dos meus próximos passos serão esses. Me especializar em análise corporal, fazer hipnoterapia, constelação familiar, para poder agregar todos eles com a PNL, né? E assim, a gente pode usar todas essas ferramentas num conjunto, né? Criar direções alternativas para aquela pessoa que às vezes está num estado emocional de conflito extremo, né? Então, assim, é 5 sessões, olha, é 3, é 4, é 2, é uma, né? O importante é entregar o resultado que o cliente espera, né? E fazer com que ele comece a enxergar a oportunidade, um oceano de possibilidades, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Gratidão, Ai, Jana, maravilhosa. adorei fazer sua leitura. Se você quiser aprofundar, você me procura, a gente termina de fazer, Muito tá? obrigada. E porque é muito legal mesmo fazer isso. E olha, quem quiser fazer, quinta-feira, 20 horas, eu vou dar essa palestra gratuita e depois aí a gente vai falar sobre a mentoria, tal, quem quiser fazer, fica, mas quem não quiser fazer, vai ser muito legal essa palestra, porque eu vou falar muitas coisas, tal, eu vou dar muitas dicas para vocês e vai ser muito conteúdo. Muito obrigada, viu, Tá Paty? bom? Muito sucesso, tá? Deus abençoe você Obrigada, viu? grandiosamente. A todos vocês que participaram também, muito Beth, obrigada. beijo. Viu? Vocês também são lindos e maravilhosos. São Grande lindos. beijo. Gente, beijo para todo mundo. Boa noite, ótima semana. Estou aqui à disposição, caso vocês quiserem me ligar, mandar mensagem. Grande beijo, Eu estou aqui, Paty. tá bom? Beijo. Tchau, gente.